Pronto. Vamos, então? Bora lá. Sofreado de minha soberba e o amor afirmante, eu senti o que queria, conforme declarado, que, no fim, eu casava desposado com Otacília, sol dos rios. Casava, mas que nem um rei. Queria, quis. E de Adorim, o senhor cuida. Ingratidão é o defeito que a gente menos reconhece em si. De Adorim, ele ia para uma banda, eu para outra, diferente. Que nem dos brejos dos Gerais. Sai uma vereda para o nascente, outra para o poente. Riachinhos que se apartam de vez, mas correndo claramente na sombra de seus buritizais. Outras horas, eu renovava a ideia que essa lembrança de Otacília era muito legal e intrujante, e que de Diadorim eu gostava com amor, que era impossível. Mire e veja, o senhor se entende? Desde avante conto, mesmo nos dias o que era ir, vir, corrijo. Até sem ter aviso nenhum, eu me havia do Hermógenes. Pressentidos, todos os ventos eu farejava. O Hermógenes, com seu pessoal dele, que nem em curvas colombiando, rastejassem, comprido grosso, mas sem bulha, por debaixo das folhas secas. Mas eu estava fora da minha bainha. Às vezes eu acordava na metade certa da noite e estava descansado, como se fosse alto do dia. Alto dia. Vão da noite, quando o mato pega, a adquirir rumores de sossegação. Ou quando luava, como nos gerais dá, com estrelas. Luava, para sobressair em azul de luz assim, só mesmo estrela muito forte. E chegamos aonde a gente chega, é onde o inimigo também quer. O diabo vige, diabo quer é ver. Ah, pois, sincero, senhor, os campos do Tamanduá estão. O inimigo vinha num trote de todos, muito sacudido. Se espandongaram. Campos do Tamanduá. Então, o senhor aí escreva 20 páginas nos campos do Tamanduá. Então, foi grande batalha. Não se instruiu que nem não houve aviso, dei guerra, como se quis, lei a lei e fogo a fogo, era na força da lua. Tamanduatão é o Varjás, que de um topo de ladeira se avistava, e para lá descemos por encanado de cava, quase grota, que a vertente entalha. Mas mais de 1000 bois, ou cavalos e éguas, uns 800, se carecesse, cabiam de bom pastar aqui, ali, naquele baixadão, de raso em raso. Ao muito escuro de uma banda existia um travessão de mato, outro braço de mata, da outra banda, com que, contornada essa mata, a gente estava sempre naquilo que Tamanduatão é, a enorme vargem. Porque, para tudo quanto havia, o nome era aquele só, que mata grande do Tamanduatão, e mata pequena do Tamanduatão, e tudo, por mesmo do Tamanduatão, era casa de fazenda, de muitos antigos tempos, quando tinha tido sanzalas e um engenho de pau em pé, mas já estava esquecida, arruinada em esteios, e com restos de parede fechando o matagalzinho, em cima de montes de terra e pedras, enfim, de taperada. Bem sim, que por perto assistia alguma pobre gente vinda, cultivando. O quanto se via roça, milharais, feijão alfaceiro. Gente, mal se viu. E do Tamanduatão era vereda, com seus buritis altos e a água ida lambida, donzela de branca, sem um selamim de barro. Disse que lá se pesca e gordas piabas. Por cima dela, sei, é de muito tiro. Tinha um coxo no chão, no campo. O gado ouvia e se fugia, bravo. Às beiras daquela, minha gente galopou. A vereda toda, Jussã, feito estivessem sendo surucuí em fêmea, percorrente doidada. E o inimigo dava para trás. Não achavam esconso.
Assim é que se principiou. Bem, como é que vou dar letral, os lados do lugar, definir para o senhor? Só se há uso de papel com grande debuço. O senhor forma uma cruz, traceje, que tem os 4 braços e a ponta de cada braço. Cada uma é uma, pois na de cima era de onde a gente vinha, e a cava. A da banda da mão direita nossa, isto é, do poente, era a mata grande do tamanduatão, rumo a rumo. A da banda da mão esquerda, a mata pequena do tamanduatão. A de baixo, o fim do Varjás, que era em bruto, de repente, a parede da serra do tamanduatão, feia, com barrancos escalavrados. Os barrancos cinzentos, divulgando uns rebocos, uns rebolos e relombos. Barrancos muito esquisitos, como as costas de fila de muitos animais. Mas agora o senhor assinale aqui por entremeio de onde é a serra do Tamanduatão e a mata grande do Tamanduatão, mais ou menos, os troços velhos da casa de fazenda, que tanto se desmantelou toda. E, rumo a rumo, no caminho da serra para a mata pequena, essas rocinhas de pobres vicissituantes. Aí o senhor temos, a vereda recruza, reparte o plano, de esguelha, da cabeceira do mato da mata pequena para a casa de fazenda, e é alegrante verde, mas em curtas curvas, como no sucinto caminhar qualquer cobra faz. E tudo, o resto céu e campo, tão grandes como quando no fim, que ouvi só, no estradalhau, gritos e os relinchos, há muita poeira de fugida e os cavalos se azulando. Mas primeiro, antes, teve o começo. E aí teve o antes do começo, que é o que era. A gente vindo, e vindo bem. Mal ao justo que para tão cedo assim, aquilo não se esperava. A gente vinha acabando a Serra da Chapada, somente para dali descer e traduzir essas campinas, a grandeza de Vargem. Deles, inimigos, não se tinha aviso nenhum, nem expiação. Eu podia saber? Eu era uma terrível inocência, e de tudo miúdo eu dava de comer a minha alegria. Assim, por exemplo, quando eu quis experimentar a valia de meus 4 manos. O dos anjos. Esse degozava de mostrar que tinha tomado entendimentos. Presto manejava. Achei graça no tirintim ligeiro como ele recarregou a Comblain. Mas era uma arma sem trocha e muito envelhecida, abaixo de todas as menos, até com cano já gasto. Se eu cá ver o arcabuz, mano velho, eu arrecadei. Ele nem queria entregar, conforme que diz, triste, é a meia combleia, e escogitava na arma. Esse merecia que fossem arranjar para ele uma outra, com centã, rifle chapeado ou Winchester mão 27, ou carabina qualquer, bala de chumbo. E aí o dos anjos me desofereceu o trabuco dele velho, mais que avexado, e menino manso me olhava. Mas Marcelino Pampa, acho que foi, quando a gente acabou de rir, pagou boa lembrança. Disse que, num brugo a meio, indo para o pique do morro, Medeiro Vaz tinha deixado guardado, uma vez, um feixe de armamento de soldados, que eram 5 fuzis Mauser, oleados bem, num caixote, escondidos ao fundo de um grande solapo, no paredão. Se dizia, tanto que lá nem bicho mateiro não ia, tirante macaco, e que por tudo, por certo, deviam de estar de uso. Por que é que Medeiro Vaz escondeu? Por no templo não ter servível munição. E agora se tem, que dê. Pois, eu disse ao senhor, eu não sabia do inimigo, nem o inimigo de mim, e nós víamos para se encontrar. Então, mas eu parei mais alto, estive muito mais alto mesmo, e foi assim a sol, pois logo a gente quebrou o caminho, trepando em costa, lá para aquelas burguérias. Os nenhuns fuzis não achamos adentro do cavernal, que era muito espaçoso, só com os morcegos que habitavam, e eu, por um querer, disse que ia subir mais, até no cume. Poucos foram os que comigo vieram, às alturas.
Poucos. Me lembro do Alaripe, posto, pois foi porque foi. Estávamos já voltando, descendo do ponto do alto, o vento bobeando na cara da gente e bela vista adiante, muito descrita. Caminhando mesmo, a gente tinha enrolado cigarros que não estava sendo ousado de acender, por via do encano do ar, que ventainhava. Esbarramos. Alaripe bateu binga, mas, de pronto, ele mesmo escolheu o corpo e apontou, exclamando surdo: "Ah lá, do Quembembe!" O que Quembembe, na linguagem da terra dele, vinha a ser na virada, na tombada. Como com efeito acolá, na Serra do Tamanduatão, vertente abaixo, vinha um cavaleiro, e eram muitos outros. Esses eles, mas nós já tínhamos tomado recado. Mastimé, eu disse. E o que eu senti, não foi receio, nem estupor, nem arroz. O que eu senti foi nada, coisa nenhuma em branco ao redor da minha movimentação. Passo. Quantos com que assim viessem se guerreava, mas sempre um chefe é uma decisão. Falei. E quando mesmo o dei tento, já tinha determinado as ordens justas carecidas. Tudo atinado, o senhor veja e tal. Primeiro, que uns 3 homens fossem levar para aquela dita solapa do morro os que não eram mãos d'armas, que o menino Guirigó, o cego Borromeu e a mulher do Hermógenes, que lá esperassem o final de tudo. E para isso escolhi também o catrumano dos anjos, que logo vi que bem escolhi, portanto que ele, na primeira coisa que pensou, foi na quantia de comida que para ele se deixasse. Daí o da guerra, exato, muito singelo, repartir a gente em 3 drongos, que íamos descer a serra em diversas bocainas diferentes. Eu com o meu, normal rente, João Goianhá, da banda da mão direita, Marcelino Pampa, da banda da mão esquerda. Eles fossem para ladear, e revir e cometer, dando todas retaguardas. Num átimo, discutido assim, o pessoal se arrumou para ir já indo, jagunço nunca dilata. Mas os de João Goianhá e os de Marcelino Pampa, primeiramente, que deviam de longe. Eu, com os meus, tinha mais tempo, convinha mesmo retardar. Estive contando os cavalos. Te arma bem, Diadorim, eu disse. Te arma bem, mano, meu mano. Por que foi que eu disse? Então o senhor me confere que eu ingrato não era, e que nos cuidados de meu amor Diadorim sempre estava. E amor é isso. O que bem quer e mal faz? Apalpei meu selim, que minhas pernas esquentavam. Empunhei o parabelo. Alguns dos homens ainda aproveitavam a espera para comer o que tivessem, e um quis me obsequiar com a metade de uma broa de brote, de se roer, e outro que trazia um embornal de couro cheio com cajus vermelhos e amarelos. Rejeitei, por mesmo que naquele dia eu estava de jejum quebrado só com uma jacuba. Nem quis pitar. Não por nervoso, mas eu sabia que era um minuto e não era a hora. E o do embornal com os cajus, sendo um João Nonato, diamantinense, decidido agradável, me disse: hoje, chefe, depois que se ganhar, um bom gol se festeja. Oi, sim. E de repente eu disse dizer: tu, menino, meu filho, tu vem adiante, mano velho. Emparelhado comigo, tu me dá sorte. Deixamos de esporas. Descendo na cava, por feliz a gente vinha em oculto. E justo, já embaixo, no principiar da várzea, era um capim com mais viço, capinzal fresco de pé de serra. Capim mais alto do que eu. Nele a gente se tapava. Coincidido que, permeio verde dos talos, a gente via algumas borboletas, presas num lavarinto, batendo suas asas, como por ser. Caiu o açúcar no mel, porque igual também convim que podíamos ladear um tanto, e daí separei de cabeça um grupo de homens, que iam ir com Fafafa. Esses avançarem primeiro, com uma certa isca, perturbando o cálculo do inimigo,
ao dar o dar. Respiramos tempo, naqueles transitórios, de rechego, coçando as caras no capim em pontas que dava vontade de se espirrar. Só o rumor que se ouvia era o dos cavalos abocanhando. Eu tinha pressa de um final, mas o que mora em mim era um lavourar de paciência, talento com que eu podia ficar retardando lá a toda a vida. Safas, que eu podia dar também um pulo enorme sustirado repentinamente. Vi, o que guerreia é o bicho, não é o homem. O capinzal repartia tudo diverso, o abafo do ar e o fresco de lugar de grota, frio e calor, lado de um do outro, nas finas folhas mesmo da folhagem. Mas o calor vinha subindo, era pernas acima, no meu corpo, o que os meus pés de tão quente suavam. E eu não enxergava o chão, mas o cheiro do lugar ali era de barro amarelo maçal. Suspensos no parar mesmo, a gente se embalançava na sela, banda para banda, na suavidade essa, conforme a temperação de que o espírito necessitava. Sendo muito quieto, para não assustar os pássaros que comem sementes no capim, porque o revoo deles havia de dar ao inimigo alto aviso no ar. Sobre isto, eu tirei um pé do estribo e ajoelhei no coxim da cela, porque era a hora de olhar. Mirei e vi. Como o inimigo vinha, as listras de homens, récua deles, passante de 100. Tive mão em tudo, eles ainda estando longe. Fafafa encostou 2 dedos no meu joelho, como se até as mudas quisesse poder receber a ordem. Ele esperava um instante certo de meu respirar. Eu brinquei com a mão no arção. Vez de vez, todos e todos. Falo o dito de jagunço, que eles mesmos não conseguiam saber se tinha algum medo, mas em morte nenhum deles pensava. O senhor xinga e jura, é por sangue alheio. Daí reolhei. Avistei que vinham, e tinham destacado em galope, festinho adiante, uns tais que se enviassem de vigiar a cava e a passagem de sob serra, como cautela. Fechei os olhos e contei. Até 10, não aguentei não, que me deu um deciso já em 7. Tu é tu, Fafafa, eu disse, e ele gritou, xé do campo, e correu às esporas. E eu vi o virar dos cavalos, partindo, rompendo, amassando cama no capinzal. Seja que os homens, para acompanharem o Fafafa, eu medi em número e soltei, feito em porteira de gado. E pouco passaram de 20. E eu retinha a duro os outros que queriam também ir. E de Adorim, desses, que de Adorim disse, eu disse não, como agarrei embaixo a rédea do cavalo dele. Por que foi que fiz? Bastava o meu mando. Aquilo não tinha significado. Só fiz querer de Adorim comigo. E a gente se cabia entre riscos do verde capim. Assim, eu, de Adorim, enxergava, feito ele estivesse enfeitado, se escutando os grandes gritos e tiros, que eram de Fafafa destruindo a anteguarda dos contrários. Amontoado no instante, mas eu mesmo assim tive prazo para me envergonhar de mim e para sentir que de Adorim não era mortal, e que a presença dele não me obedecia. Eu sei, quem ama é sempre muito escravo, mas não obedece nunca de verdade. Passo. Aí me alterei e tive que era o começo da grande batalha. Sobre o soprar, o Fafafa indo em frente, mas o dele gritando alardes. No que os outros, os Hermógenes também, que primeiro formavam mó, depressa alargaram espaço, se abrindo uns dos outros. Mato de gente. Eles tresfuriavam assim, aos surros, quantidades que eram, e sabiam vir a coça. E tiros mesmo, pouco ouvi, mas no liso seco estatal, do meio do campo, deu um pano de poeira empenachada. Eu bebi gotas. Digo, isso é que ainda esperei mais. Como Fafafa de proposital, por quê? Aqueles outros podiam
recachar, retardava a ida avante, no meio galope, somente muito enganador. A avistar melhor, quase trepei de todo na sela, meu animal cumprindo de não bulir, porque era cavalo consciencioso. Mas, enquanto isso, saiba o senhor o que foi que fiz? Que fiz o sinal da cruz em respeito. E isso era de pactário? Era de filho do demo? Tanto que não, renego. E mesmo me lembro do que se deu por mim, que eu estava crente forte, que do demo, do cão, sem assamo, quem era ele? O Hermógenes. Mas com o arrojo de Deus eu queria estar, eu não estava? Foi um instante de tempo que era o momento. Só chamei João com Clis. Agora é agora. E joguei rumo. Lá vai obra. Meu cavalo saiu cabeçadas, todos atrás de mim no arranque. E era o mundo mesmo. Gritei de sussus. Vale 6 e toma 9 nas grimpas da voz. E ele meus, gritando tão feroz, que semelhavam sobrevindos sobre o ar. Menos vi. Mas todo o todo do tamanduatão se alastrou em fogo de guerra. Suspenso, ouviu? Escapei a de banda. Com meu bom cavalo repuxei as rédeas. Só assim permaneci. Eu estava debaixo de uma árvore muito galhosa, canjoão, que pensei. E rompeu o tiro, romperam na polvorada. Até o capim dava sovio. E por tudo, se desejar de ver, tantamente demorava, e ficava custoso, para alguma justa coisa se afirmar os olhos. O que era feito grande mesa posta, cujos luxos motivos, por dizer alguém, puxa a toalha e vai e derruba. Quem é que ia poder botar naquilo uma ordem? Para um fim com vitória? Entralou bala. Repisei nas minhas tribeiras. Apertei as pernas nas pendas. Eu tinha de comandar. Eu estava sozinho. Eu mesmo me não guerreei. Sou Zé Bebelo? Permaneci. Eu podia tudo ver, com friezas, escorrido de todo medo. Nem ira eu tinha. A minha raiva já estava abalada. E mesmo ver tão embaralhado, de que é que me servia? Conservei em punho o meu revólver, mas cruzei os braços. Fechei os olhos. Só com o constante poder de minhas pernas eu ensinava a quietidão a Ciruís, meu cavalo. E tudo perpassante perpassou. O que eu tinha, que era a minha parte, era isso. Eu comandar. Totalmente eu podia lá ir, com todos me misturar, enviar por? Não, só comandando, deixando todos estavam. Que comandar é só assim, ficar quieto e ter mais coragem. Mais coragem que todos. Alguém foi que me ensinou aquilo. Nessa minha hora, me vissem. Caso que coragem, um sempre tem poder de mais sorfer e arcar um excesso. Igual ao jeito do ar, que dele se pode puxar sempre mais para dentro do peito, por cheio que cheio, emendando respiração. A fé que fiz, se não vivei Deus, a também com o demo não me peguei. Refiro. Mas um nome só eu falava, fortemente falado baixo, e que pensando com mais força ainda, e que era Urutu Branco, Urutu Branco, Urutu Branco, cujo era eu mesmo, eu sabia, eu queria. E quando a guerra para o meu lado relambeu, feito repentina labareda de um fogo, uns vieram, e os tiros deles, bala batia, rebatia, cortavam capim do chão, que riscavam com um punhado de terra,
deixavam partes de ramos da árvore por cima de mim, e vagens do angico, que então reconheci por isso. Como quieto fiquei. Eu não era o chefe? Mesmo que uma carga de rifles se passou em meu chapéu de couro de vaca e que outra zoante em meu jaleco raspou. A 1000 que não movi mão, mas dei desprezo. Mas eu estivesse alargado o braço e movido mão para com tiros de meu revólver ripostar. E eu mal morto estava, ponto que enquadrado de passantes balas que rentes até quentes. Urutu branco. Eu só relembrei sussurrando ditoso, como quando com mocinha meiga se namora. Cachaças que em minha alegria. Em vento e balas, mais só, no enorme, num minuto. Mas bem que a luir dali eu não aluía. Morresse, tive preguiça de pensar. Mas morresse, então morria 3 em pé, de valente. Como o homem maior valente no mundo todo, e na hora mais alta de sua maior valentia. A fé que foi, dei em lagoa, de tão filho tranquilo. E de arrepelo tudo desmudou. Aqueles torceram os cavalos, revertendo para se espraiarem por longe, que era porque o de João Gonhá tinha se havindo de contornar no cabo do mato, e cometiam urrando o grosso do inimigo por detrás. Fial, que se diz, que tínhamos de percalçar e de vencer. E aqueles dianteiros Hermógenes, que tinham vindo, campavam fuga de batida. E um do cavalo preto que bobeou, o Paspe, o Sesfreto e o Suzarte foram nele, galopando no embolo. E refumaram veia nuvem. O corpo dele, no retém, foi jogado morto. Se tangeu duro no ar, ressaltou, feito uma tábua. Assim, um outro se desatinando. João Vaqueiro, apeado, acertou nele diversas vezes. Esse recurvou, tatu e tal. Ele veio cair perto do exato de mim, ferido muito grave, conforme gemia. Desarma, mas não acaba de matar, mano velho. O João Vaqueiro, eu disse. Aquele homem inimigo derrubado jeremiava, Cris querendo enterrar as unhas na casca de um pau. O queixume que ele exprimia, quem tinha o mesmo de perder por terem vindo com os cavalos deles tão sovados, e avante em empresa tão contrária. De tudo se espiolhava, suave, praguejante, aí com 3 costelas derrotadas. Mais água, ele pedia, cristão. Sede é a situação que é uma só, mesmo humana de todos. Rebaixei o corpo e dei nas mãos dele a minha cabaça, quase cheia, que era boa como um cantil. Rústico, fechei os olhos para não me abrandar com pena das desgraças. Nem não escutei, que ouvido também se fecha. No cavalo eu estava levantado, campo que me competia comandar. Comandar, dito. Tudo em mim, minha coragem, minha pessoa, a sombra de meu corpo no chão, meu vulto. O que eu pensei forte, às 1000 vezes, que eu queria que se vencesse, e queria quieto, feito uma árvore de toda altura. Tiroteio fechava. Passo. Posso pegar, gente? Pode, Francis. Certo. E o pessoal de Marcelino Pampa apareceu também, surgindo para maior mal dos Hermógenes. Matamos neles, pegamos pelos lados. Confiro o que foi. O senhor só se ouvia era carabina repetindo. Fogo do Tamanduatão. O senhor saiba. E pá! Ainda no pior do meio, eu adivinhei sabendo que meu comando tinha dado certo e que dali a vão tudo estava já ganho, desfecho do fim desse final.
Somente para colher o maduro eu podia sobreviver. Sei que risquei, joguei de galope em cima, ao que vim, aonde que tudo se estardalhava. Dei gritos, arte que abria no rifle e matava. Donde era que estava o Hermógenes? A uivos, atrás duns, rompemos em linha na vereda. Todo Buriti levou bala. A mais, o inimigo não tinha o recurso de se apostar, portanto que perdiam os cavalos. Adivinhando que o baixadão dali não dava esconderijos de mato para tocar a jagunça. E os poucos foram os que pegar as distantes brenhas conseguiam, ou o cheio do capinçal, onde não íamos desentocar ninguém. Aqueles deviam de estar de faca em fúria na mão, cobrejando. Somente por meio de cachorros mestres, afirmados em casa de gente, era que podiam ser pegos o que não se tinha. Os mais, em desrédea, meteram doida fuga, enquanto mal pudessem de debaixo de balaços. Menos de poucos passaram. Ao rascampo enviemos, soprando a perseguição. Tinha um valo, varamos um mato de lobeiras. Aí era para a banda das Rosas Novas. Uns morrinhos, demos fogo. Uma tapera, outra tapera, demos fogo. Poucos dos poucos deles escaparam. Os que desladeavam caíam por nossas esteiras. Era um relanço belo fatal. Mas um homem grande, que como pulou abaixo do cavalo grande que baleado fora, alcançou jeito de correr e encontrou uma cafuá em frente. Entrou de lá, de certo ia mandar bala. E então nós, a gente todos, desistindo de mais longe perseguir os sobrantes, cercamos por completo aquela choupana de regular distância, caçando jeito de entrincheiramento. Ia ser o terrível. Que quem era aquele homem? Ah, o Ricardão, se gritava. E eu mesmo sabia. Determinei uma descarga. Cafuá de Buriti que estremeceu como que se entortando de lugar, arreganhada em partes. A gente atirando, com pouco ela ia desaparecer desmanchada, mas eu dei ordem de paz. E aonde estará o Hermógenes próprio? Eu indaguei. Alguém soubesse, disse ter ouvido algum deles ferido ou agarrado preso, que o Hermógenes não fazia parte atual daquele bando, mas acontecia de andar com outros muito adiantado dali, 20 léguas, avanço no poente. Mas então, e quase nossa gente toda já estava vinda para apreciarem o derradeiro aprumo do Ricardão. Eu dei comando. Seu Ricardão, o senhor saia para fora. Eu gritei do protegido de onde estava. Ele não deu resposta. Daí, pau de fogo, minha gente. Eu procedi. Pipocaram. Durante o que a cafua começava nas últimas, mas de dentro ninguém não ripostou. Nenhum tiro, nem... Ele estivesse morto? Não tinha munição? Esperei-o engolir em seco 3 vezes. Daí regritei. Seu Ricardão, o senhor se saia. E ele, no esquisito, respondeu. Vou sair, com um grito natural. Enérgico para o meu povo, eu ordenei muita paz. E o todo silêncio. Espiei. Lá, acolá, o homem abriu devagar os cacos de porta. Saiu, deu uns passos, como vinha alto, chapéu na cabeça, até meio sorridente. Não se esbugalhava. Assim estivesse pensando que ia ter julgamento? Achei que. E ele não estava ferido. Caminhou mais. Sendo que, e aí foi minha ideia, não, mas vi que de adorim de ódio ia pular nele e puxar faca. Só fiz fim. Num tir-te-guarte. Atirei só um tiro. O Ricardão arriou os braços, deu o meio do corpo em bala varado. Como no cair, jogou uma sua perna para lá e para lá. Como caiu, se deitou. Se deitou conforme quase não estivesse sabendo que morria. Mas nós estávamos vendo que ele já morto já estava. Acho de veras que todo mundo respirou com suspiro. Digo que esta minha mão direita, quase por si, era que tinha atirado.
Segundo sei, ela devolveu Adão à lama. Só estas minhas artes de dizer, as fantasias. Não enterrem neste homem, eu disse. A justiça. Mas mesmo como é que se ia poder enterrar a quantidade deles mortos naquele dia? Ao quando retornávamos para a serra, eu ia, olhava o céu, vez em quando. Primeiro o urubu que passou, foi vindo dos lados do sungado do ar. Esse se serenou bem, que me parecia uma amizade de aceno, a voege. Mas o que ia suceder por diante, só menos sei e conto mal certo o que os 3 dias foram no seguinte. Se isso alerte o Senhor que estamos descambando, o Senhor mesmo se prepare, que para fim terrível, terrivelmente. Eu podia? Como é que vou saber se é com alegria ou lágrimas que eu lá estou encaixando, morando no futuro? Homem anda como anta, viver vida. Anta é o bicho mais boçal. E eu soberbo exato de minha vitória. Conforme parecia o dito do cego Borromeu, que não se entristecia. Eu nunca botei em antes o nariz nestes campos. Só escrevo. Mas ele o que carecia de querer saber, às vezes perguntava. Desses lugares, o divulgado natural pedia pergunta. Aí glossava. Macambira das estrelas, quem te deu tantos espinhos? Tibes, eu não. Ia demandar de outros o que eu mesmo não soubesse. A ser, nestes meus gerais, onde eu era o sumo tenente, não me respondiam. Ninguém mesmo, ninguém. A gente vive não é caminhando de costas? Reço. O que é existível como fundo d'água. Agora eu cismo que o cego Borromeu também só do que já sabia era quem indagava. Se não, o Senhor verse como bula santa, a cita não é revelável? Macambira das estrelas, chique resolveu, que chaveira bem me queira, quem te ama bem sou eu. Passo. Bom, vou pegar de novo aqui. Soletrei tudo. Assim ele cantava. Atrás o menino Guirigó se envelhecendo sobre outro cavalo. E a mulher do Hermógenes montada também, magra, malvaz, como podia estar ainda em cima de uma nuvem. Ela desenrolava a cara daquele chale verde, sem vexame nenhum. E o que espiava da gente era por riba do queixo. Quem sabe do orgulho, quem sabe da loucura alheia? Ela comia, ela bebia. Em um tempo prazida e moça, tinha se casado. Só com desgosto dos prazos da vida foi que enxerguei aquela mulher. Coisa dita não disse. Pois, o dia estava por dado. Sol rachava os barros. A mulher, o menino e o cego. Aqueles saíram, tocaram. Estavam por ordem minha trazidos no brugo do morro, mas sendo levados sempre de guarda para o arraial do paredão, estipados com conduta de 10 homens. Esta é que era a razão, que o Hermógenes da banda do poente podia vir, viesse feito, como que estavam engrossados com quantidade de bandidos jagunços, se soube, e alguns daqueles escapes com vida do tamanduatão já devia de ter ido a ele, levasse aviso. Soltei a faro meus vigiadores, para ter as distâncias vindo medidas. Mas de meio à parte do poente, o paredão, a passagem certa era um lugar muito plausível, no morro, e que se chamava o Sererê Velho, aonde fomos. Estugados em boa marcha, até que o mormaço bateu asas. Deu trovão com ventos trapes, dizendo todos disso que ia breve chover para minha desvantagem. Em beira do mato, no Sererê Velho, se trabalhou com facão em ramagem e cipó, armando tipóias e latadas, como que melhorou a experiência do tempo adiando, esbarrou o vento rufado, mas aquele trabalho nosso era carecido, folgar não se pôde, nem para a palavra minha com Diadorim, que era de todo dia, conforme bem a lembro. Noitou. Conforme fui dormir, recansado de falta, dormir por pouco.
conforme foi, e que o meu espírito não queria, que de repente acordei. Madrugada de meia-noite, a lua já estava muito deduzida, o morro e o mato misturados. Relanceei em volta, todo mundo dormindo, só o chochorro mateiro que sai de debaixo dos silêncios e um ô de urutau muito triste, muito alto. Depois ouvi o uivado inteiro de um cão. Os companheiros todos dormindo, acordado só eu, alevantado de noite. Pesou por diante de meu coração. Devia aquele cão mal uivante? Ideia tristezinha que me veio. Por que era que só eu tinha acordado 10 horas, tão antes de todos? Mas eu mesmo queria prosperar de olhos abertos, carecia. O que produzia era eu aguentar até passar o arroxo no coração. Deus que me punia, que hora tem, ou o demo pegou a regatear, e entendi que podia escolher de largar ir do meu sentimento, no rumo da tristeza ou da alegria. Longe, longe, até o fim, como o sertão é grande. Arte que espiei a riba, levei os olhos, aquelas estrelas sem cair, as Três Marias, o carretão, o cruzeiro, o rabo de tatu, o carreiro de São Tiago. Aquilo me criou desejos. Eu tinha de ficar acordado firme. Depois daí, vi o escuro tapar de nuvens. Eu ia esperar, fazendo uma coisa ou outra, até o definitivo do amanhecer, para o sol de todos. Ao menos achei de tirar do tolo da noite esse de fim canto de cantiga, remanso de rio largo, Deus ou o demo no sertão. Amanheceu com chuva, mundo branco rajava, deu raio, deu trovão, escorremos água, e tudo o que se pensou ou se fez foi em montes de lama. Diz o Senhor sim, assim é dia de véspera? Receio meu era só pela fuga de cavalos. Escapulissem, eles sabem como Gerais é espaçoso, como no Gerais tem disso, que passando noite tão serena, desce de manhã o desabe de repente daquela chuva. E igual de feito que antes do meio-dia estiou, calibre que ventava. Sol saído, e é ligeiro, a gente vendo que essa areia seca seus estados. Medi horas, só o cruzo de meus cavaleiros amontados, todos, enchendo e povoando o saco de campo, como abelhas na umburana. Surge o que sabiam, o que não sabiam. Eles estavam desinquietos em modos. E os vigieiros chegando, conforme voltavam da expiação, mesmo molhados e ensopados. Um disse, por longe, não estando viajando para cá, só se com retardo. Aonde estava o Hermógenes? O céu botava mais nuvens. Daí outro. Deles, nada. E eu expedi ainda outros, que saíssem, fossem e vissem mais mestres, batessem aquelas beiradas de maior mundo. Que modo que senciei do vazio do tempo em redor o que eu entredisse. O sertão vem? Vinha. Trinquei os dentes. Mordi mão de sina. Porque era dia de antivéspera, mire e veja. Mas isso tão em pé, tão perto, ainda não veava nos ocultos do futuro. Quem sabe o que essas pedras em redor estão aquecendo e que em uma hora vão transformar de dentro da dureza delas como pássaro nascido? Só vejo segredos, mas que o inimigo já estava aproximando, eu pressenti. Se sabe pela aperreação do corpo, como que se querendo ter mais olhos e até no que é do arraigado do peito, nas cavas, nas tripas. O Hermógenes estava para arremeter de rancor, se mexendo nos escuros. A guerra estava atrasada em batalha, ali no Sererê Velho. Mas meus homens, os troados brabos jagunços, por uma palavra minha, desatribulados, agora ao ar, que esperavam por mim. E aí foi quando veio o Suzarte, que desde depois do Tamanduatão tinha saído enviado até mais longe para espreitar e espiar, como cachorro correndo os ventos. Chegou, parecia galopando no cavalo já morto. Esbarrou. O cavalo baio,
como desmanchado, que arqueava triste as pernas dianteiras. Descansou tudo no chão, que da boca e das ventas a jorrava sangue, rebentado dos estômagos e dos peitos. Mas o Susarte, que antes do ranger sela já tinha escapado os pés das estribeiras e pulado solerte no chão, tomou um átimo e relatou: eles estão. E para o resto, ele apontou com o dedo. O Hermógenes, mor maldito, ele vinha errado de mim. O Hermógenes, eles, davam arte de contornar da banda do norte as tantas. O Susarte tinha avistado, no dia antes, o movimento dos vigias costaneiros e definido de remoto o corpo do bando, poeira dos 80. Era o Hermógenes. Contornava, feito gavião, vonge, como comigo não tinha nenhuma lei de combinação, e esse era o direito dele, de as avessas de guerra. Ao mal, o mal, mas o perigo de astúcia àquela hora mudava maior de lugar, porque eles podiam vir e sobrevir, ou menos retos, ou mesmo, enquanto a gente parava ali, oferecidos em cama de caça. Também eles dispunham de revirar de supeto no paredão por outra banda e arrebatar a mulher. Contra meus só 10 homens, fazer o que quisessem, e para depois emendar em caminho para o Sererê Velho, em nós com toda a retaguarda. Revesti isso, num relance. Arvorei a minha chefia. Meus jagunços esperavam a certa decisão. Aí eles nem me olhavam. Machimé, eu disse, resumi, apre. O que eu ia dizendo, no meio do som de minha voz, era o que o umbigo de minha ideia, aos ligeiros pouquinhos, manso me ensinava, e era o traçado. Tanto que dei ordem. Repartição de gente, se carecia. Determinei assim, metade, metade. Os com João Goianhá e João com Clis ficavam altos no Sererê Velho, cumprindo espera afoita. E chamei os outros. E Marcelino Pampa de Soto comando, rompemos para o paredão. Tudo se quatreou num pronto, no voltear dos cavalos. Já um giro dava nos campos, já a gente se esquipava. E de Adorim, que vinha atrás de mim uns metros, quando virei o rosto, vi meu sorriso nos lábios dele. Íamos redeando resolutamente, dando as costas para o sol entrando. Dividi a ideia da guerra que ia ser no brutalhau. Vindo a cavalo assim, era que eu pensava melhor, nas menos margens. Do Sererê Velho até no paredão, 6 léguas, e eu tinha de deixar ao menos um homem em cada meia légua em estação, para em caso serem capazes de transpassar recado, de tudo por tudo, com a rapidez da guerra. Eu fiz, só ia sendo, todo o resto que viesse, todo igual, e meus homens cumpriam capitalmente. A alegria do jagunço é um movimento galopado. A alegria, eu disse? Ah, não, eu não. O senhor de repente rebata essa palavra devolvida de volta para os portos da minha boca. Que foi o dito? Bom, acho que a gente para por aqui. Ai, ai. Ai, que vontade de continuar. Será que será, né? Ai, gente. Muito bom, muito bom. E o que ficamos hoje, hein? Dessa jornada. Pois é. Eu separei uma frase aqui que eu achei interessante. E de tudo miúdo eu dava de comer a minha alegria. É interessante, né, o sentimento de alegria no meio de tudo isso. É bem interessante mesmo. E são pequenas coisas que ele vê que ele se sente alegre, né? Sim. Parece uma alegria que está dentro dele mesmo. Eu achei muito legal. E essa E alegria outro... de dentro dele dá a sensação assim que ele permite ver coisas que os outros não estão vendo, né? Exatamente.
Eu achei interessante ele falar assim também. Ela devolveu Adão à lama, que foi a morte do Ricardão? do Ricardão, não foi? Ricardão. Uhum. Do Ricardão. Devolveu Adão à lama, achei ótimo. Mas a relação dele com a morte é muito diferente da nossa relação, né? A maneira como ele narra as pessoas morrendo, até a mesma morte do Ricardão. É uma coisa assim, não sei dizer, é diferente, né? Não é uma, não é que ele está contente, mas ele narra de uma forma diferente. É um pouco assim, eu sinto como essa é a vida ali, né? Era os acontecimentos, né? Então, o que fazer? É isso, essa é a vida, né? Acho que é um pouco assim que passa, que eu sinto quando ele descreve e narra as mortes, que são tantas, né? Não fica aquela coisa pesada, aquela coisa, né? É uma coisa muito Fútil. natural, né, ali É, no sertão. A vida deles se resume a isso, a essa batalha, a esse conquistar, a ser um bando mais forte. Se resume muito a isso, né? Na verdade, não é o desejo, não é isso que o desejo, não é o desejo, é o que eles batalham por isso, a perspectiva deles é ir atrás disso, não tem outra coisa. Então, quando ele consegue, é meio que mais uma vitória, né? Para mim ficou uma frase dele que ele diz: respiramos tempo naqueles transitórios. Que lindo. Aqui, bem no finzinho, você viu que bonito isso? O Senhor, de repente, rebata essa palavra devolvida de volta para os portos da minha boca. Bonito isso, né? Estamos caminhando para o final. Cenas dos próximos eu, capítulos, dos capítulos eu acho, finais. eu acho que em 2 ou 3 encontros a gente termina, né? Acho que sim, mais provável que 3. 3, deve ser. E aí a gente marca um posterior para trazer os nossos sentimentos pós Grande Sertão. E aí a gente inicia outra jornada. E o próximo livro, não ainda, né? Ainda não, então Você estamos coletando os desejos. Você sabe que a minha enteada deixou um livro aqui enorme, é Um Defeito de Cor, não sei se vocês já ouviram. Cara, mas tem Sim, 950 folhas. Aí, olha não. Eu olho para ele, ele olha para mim, a gente está numa luta aqui. Desculpa, eu tá se não ouvi qual que é o namorando. livro. Eu não ouvi, você pode repetir? Eu não ouvi qual que é o É livro. Um Defeito de Cor, da Ah, Ana Maria Gonçalves. É um livro sobre escravidão, uhum. mas a minha enteada falou que é muito interessante. Aí, mas eu acho ele muito grosso. E eu tenho assim, por exemplo, quando o livro tem muitos personagens, eu tenho dificuldade de lembrar, né? Então eu tenho que pegar um caderno e botar, tipo assim, Maria é filha de fulano, porque vai entrando muita gente no livro e eu me perco, eu fico meio perdido. Então, quando é pequeno, aí tudo bem, mas quando tem muita gente misturada, aí fica complicado, né? Sim. Esse aqui, se eu for ler, vai ter que ser assim, porque ela me falou que tem muitos personagens. Muito bom, muito bom. Ô, Ed, você está no mudo. Oi, primeiro boa noite. Todo um jeito diferente aqui hoje. No, Escurinho, no né? carro, no carro, só de ouvinte. Foi muito interessante, aliás, essa experiência de ficar só de ouvinte. Eu gostei. Me marcou o jeito também que ele descreveu a morte do Ricardão. Eu achei bem assim tocante.
Agora, eu já ouvi falar muito nesse livro, Um Defeito de Cor. Nossa, e é interessante que hoje, por um acaso, eu estava lendo sobre a autora. Que barato. É, É Muitas interessante, coincidências. interessante. No dia do lançamento lá na Livraria da Vila, a Ju falou desse livro também, minha amiga. Então. Ela falou que Bacana, apesar isso. de ser um livrão assim, foi tipo uma leitura muito fluida, parece que é bem interessante. Letiane Olha, também falou que... gostei, hein? Acho que vou começar a fazer campanha. Mas você já Gostei. pensou, se esse aqui, pelo menos a Nova Fronteira, tem 623, nós estamos 4 meses com ele, mais ou menos. O outro vai durar o ano inteiro. Estamos Mas, lá. Olha, show, Não, eu acho... show saudade. Ô, Edgar, agora você tem que ler também, quando estiver dirigindo. Vai treinando aí, cara. Pode crer. não, pode não. Eu sugiro que a gente faça uma festinha de despedida quando terminar esse, tá bom? Assim, cada um com seus comes e bebes para comemorar a finalização do livro. Com certeza. Muito bom, gente. A gente, depois, no posterior, a gente comemore, né, a altura. Isso, sem dúvida. Bom. Então tá, Então, gente, tá bom. vamos para a semana que vem, vamos guardando aí essas indicações. Edgar tem... A politicagem dele é forte, viu? Se ele fizer campanha. Pesa muito. Tá Mas bom. o critério não são os clássicos? Não necessariamente, né? Assim, a ideia... O que a gente tem assim, como premissa, que aí não muda, é essa coisa de autor-autora, né? Então, como... E brasileiro, né? Defeito... Eu não lembro de quando que é o defeito de cor, vocês se lembram? Deixa eu ver. Olha, é recente. Olha, esse livro deve ter um pouquinho mais de 10 anos, eu acho. Nossa. Ele deve ser 2008, 2009, mas eu vi. tenho essa sensação. Sim. Bom, vamos levar para o coração e sentir. A pesquisada no tema, nas avaliações, vamos ver o que Não, mas é que eu acho assim, bom, deve ser interessantíssimo, também já ouvi falar, mas não sei, eu acho assim que uma roda de leitura é uma excelente oportunidade justamente da gente cair dentro dos clássicos, aqueles clássicos que eu considero assim imprescindíveis na literatura brasileira, e que a gente, às vezes, acaba escapando na vida da gente de não ter conseguido ler. E eu vejo assim, sabe, uma roda de leitura. Sabe, Machado de Assis, eu li alguma coisa, mas eu li pouco de Machado de Assis, é um tremendo de um autor. E a própria Raquel de Queiroz, a Lígia Fagundes Telles, eu nunca li a Lígia Fagundes Telles, sabe? Então, assim, eu ressinto muito da minha lacuna nessa formação de correr atrás desses grandes clássicos, sabe? Por isso que eu acho que uma roda de leitura é uma coisa que me chama muito para isso. Já fazendo aqui a minha, vamos dizer assim, a minha propaganda, a minha posição. A campanha. Eu acho, eu tenho certeza que eu já ouvi falar também, esse livro deve ser interessantíssimo, eu tenho até interesse de ler em algum momento. Mas eu sinto que ele pode esperar um pouco mais. Eu tenho muita sede de ler clássicos, aliás, clássicos da literatura nacional e também da internacional, sabe? Da literatura mundial. Mas como aqui o nosso critério é o Brasil, então eu acho que tem gente aí que eu priorizaria. Eu penso assim. Eu acho legal a ideia dos clássicos também nessa roda. E a nossa ideia não é só ficar no Brasil, não, Anita, mas é primeiramente trazer um tantão da literatura brasileira, depois trazer um tanto da América Latina e depois ver o que vem por aí, pelo mundo. Mas eu acho que a gente manter o clássico nesse espaço, eu acho interessante, pelo menos por um tempo. Fazendo chão, sabe? Para o que vem por aí. Mas É verdade.
Mas nós temos aí o Jorge Amado, né? O João Ubaldo, tem muita muita gente boa para a gente. Sim. Tem sim. Então tá bom, gente. Degustar, não para explorar. E sugestões são bem-vindas, gente. Então, como já Muito. surgiu no grupo lá, Raquel de Queiroz, né? A Lígia. A Lígia Fagundes. Então, assim, essa semana, agora que está terminando, né? Então, lembrou de algum livro, né? Que nem o Jorge citou agora, né? Um defeito de cor. Lembrou de algum livro? Bota lá no grupo. Vamos trazer mais para perto, deixar mais presente para a gente conseguir realmente definir. Porque eu tenho certeza, vai ter um livro que foi mais ou menos como o Grande Sertão foi assim. Vai chegar um livro que vai bater aquele sentimento assim de é esse, gente, é esse. É verdade. Vamos sim. Bom, eu Vamos lá, gente. vou assomar a minha frase, que eu entrei hoje um pouquinho tarde, peço desculpas, mas encontrei frase sim. Tem uma frase que diz que comandar é só assim, ficar quieto e ter mais coragem. Eu achei genial, porque a gente tem a impressão de que comandar é quase se superativar, né? Enquanto que para Reobaldo comandar é ficar quieto e criar coragem para a situação. Achei lindo isso. Legal. Lindo. Demais, demais. Era só isso, gente. Ótimo, gente. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, Para pessoal. vocês Boa também. noite. Para vocês também. Boa noite. Boa noite abraço. para todos. Até a próxima semana. Até. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.